Muito boa noite aos que me dão a imensa honra e a alegria deste nosso encontro semanal sobre o tema de alguns assuntos do direito notarial. Estou aqui mais ou menos improvisado, de modo que não sei se a luz está boa, se o som está bom, um som externo muito forte. Nós hoje vamos examinar o tema que já foi previamente publicado pelo Colégio Notarial do Estado do Paraná, graças à diligência da Tabelian do Boqueirão, lá em Curitiba, e também presidente do Colégio Notarial, seção do Paraná. Texto esse do número 18 da série Notas sobre Notas. Bom, vou começar então com uma explicação prévia, porque esse aqui é o terceiro texto desta série Notário e a Moralidade Pública. Esse conceito de moralidade pública, que nós vamos começar a tratar hoje mais aprofundadamente, e vamos prosseguir por uma série de aulas nesse sentido, não se confunde, bem é de ver isto, com o conceito que contemporaneamente se designa com muita frequência de deontologia, ou seja, moral profissional. É verdade que, se por exemplo forem a esses códigos notariais, mandamentos notariais, decálogo notarial, etc., vão encontrar algumas normas de moralidade geral. Outras de moralidade tipicamente profissional. Algumas outras são exclusivamente de destreza na arte notarial. Ou seja, frequentemente esses decálogos ou esses códigos notariais envolvem uma série de mandamentos, entre os quais alguns de moral geral. Aqui nós vamos cuidar hoje da moralidade pública como moral geral, não é a moral específica do notário. É uma moral de que o notário tem a obrigação de observância, mas também a obrigação de ser um exemplar para que a comunidade toda se beneficie desse comportamento. E ela também tenha um crescimento de natureza moral. Precisamos disso, né? As comunidades precisam de um fortalecimento moral. E o notário, pois, é chamado também para alimentar moralmente a sociedade. Bom, vamos tratar aqui devagar esse tema do notário à moralidade pública, que é um tema, vamos ver, um tantinho árduo. Esta aula de hoje é uma aula muito simples na aparência, mas que apresenta algumas dificuldades conceituais. Então vamos devagar. É por isso mesmo que eu estou fazendo em exposições curtas, para que de uma semana para outra, a bem da verdade aqui a cada 15 dias, porque o texto é publicado quinzenalmente no site do Colégio Notarial do Paraná, nós possamos ter tempo para meditar sobre esses assuntos, eventualmente alguns até para ler alguma coisa a respeito do tema. Então vamos lá. Diz aqui o texto. Se pretendemos que o notário propter officium, está aqui essa expressão em latim, que todo mundo conhece, de uso frequente no direito, ou seja, por seu próprio ofício, no exercício de seu ofício. Ou seja, na condição de quem atua ad publica utilitatem, ou seja, para a utilidade pública, visando ao bem comum. Portanto, se pretendemos que o notário, no exercício da sua profissão, deva agir também, de acordo com regras de caráter moral, temos de perguntar-nos quais são essas regras e como podemos captá-las. De fato, se nós dizemos que o notário tem que seguir determinadas regras morais, nós precisamos nos perguntar quais são essas regras e como nós podemos captá-las, como nós podemos conhecê-las. Mas, por outro lado, há um ponto aqui interessante. Se nós queremos que o notário tenha uma observância dessas regras, e se essa observância, pois, é imposta ao notário como tal, ou seja, se quer impor como de observância geral, porque, como eu lhes disse no início, não é só para que ele exercite a sua função, mas que seja exemplo para a alimentação da comunidade, do plano moral,
Portanto, se essa observância deve ser geral, ela tem de ter duas características. Ela deve ser objetivamente universal, ou seja, as normas, as regras devem ser universais, e ao mesmo tempo elas devem ser captadas de modo universal. De fato, não há uma autoridade que vá fixar humanamente essas regras de natureza moral. Se elas são universais, é porque elas já foram fixadas, depois tem uma fixação objetiva, como veremos a seu tempo. E, por outro lado, elas precisam ser captadas. Eu preciso saber quais regras devo seguir. O notário precisa saber quais regras deve seguir. Então, são dois aspectos. Objetivamente, sua existência. Subjetivamente, sua captação. Tal ficou dito. A moral pública, ou chamada ética da comunidade, considerada à luz de seus princípios e fundamentos, ou seja, isso é fundamental, ou seja, dar o pilar de toda atividade, tem por esteio as universais normas da lei natural. Essas normas da lei natural são universais, que são conhecidas pela razão. E, além dessas, desde que conformadas a essa lei da natureza, essa moral pública também se apoia nas regras peculiares da tradição de cada comunidade. Regras estas, gestadas, tem um verbo aí, são, que deveria ser suprimido, por favor. Regras estas, gestadas pela vida em comum de gerações sucessivas de cada povo. E fazem-se com aplicações normativas peculiares da lei natural. Bom, vejamos o seguinte. Falando muito em lei natural, consideremos que essa lei natural pode ser física e pode ser moral. Leis físicas naturais. Algumas são externas ao homem. Pensemos na lei da gravidade, por exemplo. É externa ao homem. Outras são internas, ou seja, as leis fisiológicas da nossa nutrição, da nossa respiração, são leis físicas. Mas há também leis de natureza moral, que dizem respeito às nossas condutas, às nossas ações. Então, as leis da natureza são leis próprias de cada coisa, dizem respeito à natureza de cada coisa, a natureza aqui tomada quase no conceito de essência, há uma certa distinção a fazer, mas que vamos deixar por agora sem referir, e que dizem respeito, pois, a bens externos, por exemplo, os bens corpóreos têm suas leis, tanto quanto nós temos as nossas próprias leis, como eu disse há pouco, as leis da respiração, da digestão, da nutrição, etc., são leis naturais, corpóreas, ou seja, defeitos corporais no homem. Mas temos também leis que dizem respeito às nossas ações, ou seja, leis de natureza prática, ou seja, como devemos comportar-nos, uma vez que somos seres livres, temos liberdade, mas temos determinadas regras a cumprir no exercício dessa liberdade. Algumas dessas leis relativas à nossa liberdade são leis naturais. Isso corresponde à ciência moral. Ciência moral que se ocupa exatamente das virtudes. O objeto da ciência moral é o conjunto das virtudes. Se assim é, se as normas da moral são universais, ao ponto mesmo de que as regras particulares das várias comunidades têm seu valor subordinado à lei natural, de fato, se nós... Outro dia eu comentava com um grupo de excelentes discípulos acerca de determinados costumes nas sociedades antigas. Se de falar em sociedades antigas, parece que é costume da nossa sociedade também. Por exemplo, em Esparta, se matavam os seres defeituosos. Nós aqui matamos seres defeituosos e até aqueles que estão no ventre materno. Não temos a menor dificuldade na comunidade contemporânea a sustentar isto. Essa coisa que era dos tempos mais primitivos do homem. Pois muito bem. Pois essas leis, esses costumes das comunidades, só têm valor moral na medida em que estejam conformados à lei natural. Ou seja, não é qualquer costume da comunidade, por mais arraigado esteja, que se pode considerar costume moral. O costume, para ser moral, precisa estar acomodado às leis da natureza, às leis naturais.
É necessário, pois, que essa lei natural tenha não só uma constituição objetiva ou material, ou seja, o que é dizer que algo é objetivo? Algo é objetivo quando não depende da nossa inteligência para existir e ter a sua essência. É algo que existe independentemente da minha subjetividade, da minha inteligência. Portanto, as leis morais têm condição objetiva. É necessário que seja assim. E, além disso, essa lei moral deve ter também a suscetibilidade de conhecimento universal. E esse conhecimento universal é necessário porque, do contrário, não teria sentido impor-se a lei natural ao homem se o homem não a conhecesse, não a pudesse conhecer universalmente. Pois muito bem. Isso redunda em que, nessa segunda parte, haja uma norma subjetiva da moral, que corresponde exatamente ao nosso conceito de consciência. Nós captamos a norma objetiva pela inteligência e, em seguida, vamos particularizar fazendo o nosso juízo da consciência, ou seja, determinando, num caso concreto, como devo agir, à luz desse preceito moral captado. Então, há uma norma objetiva, essa norma objetiva é captada pelo homem e ela se interioriza, ou seja, se torna também uma norma subjetiva, porque o homem está, pois, com conhecimento, dirigido a cumprir essa norma de natureza moral. Então vem a pergunta: que é, pois, uma norma moral? Nós vivemos num mundo curioso porque o relativismo domina de tal modo estes tempos que falar em norma moral, logo teremos alguém que vai dizer, bom, isso depende de cada um. Cada um é que julga o que é moral e o que não é moral, e vai por aí afora. Isso significa a mesma coisa que dizer que não existe nada. Nós caímos aqueles sofismas comuns e bastante conhecidos e já bastante espancados, né? Quer dizer, alguém que diga que tudo é relativo deveria dizer que melhor seria calar-se, porque se tudo é relativo, essa frase tudo é relativo também seria relativa. Ah, tudo é subjetivo. Bom, se tudo é subjetivo, é melhor calar-se também, porque que valor tem algo quando se diz que tudo é subjetivo? Esta mesma frase estaria contaminada por... Ou seja, uma autocontradição evidente nessas situações. Isso é um conjunto de sofismas. Então, vamos tratar da norma moral como algo objetivo, material, que não foi criado por nós. De dois modos apresenta-se para logo a norma moral. No primeiro modo, é um modo objetivo, material, em que, como toda norma, ela se configura como regra ou medida. Mas por ser uma regra moral, ela é a medida da bondade ou maldade do ato humano. E nós regulamos a nossa conduta exatamente por essa norma moral. E no segundo modo, subjetivo ou formal, é a captação intelectual das normas morais objetivas. Então nós temos dois sentidos de norma moral. No primeiro modo, objetivo, é a própria norma, que mede a nossa conduta, que regula a nossa conduta. E no segundo modo, que é o modo subjetivo, é a captação intelectual que nós temos dessas normas morais objetivas. Porque se elas existissem e nós não as pudéssemos captar, nós estaríamos obrigados a observá-las. Evidente. Otávio Nicolás de Lis é um pensador argentino do século passado. Eu tive a ocasião de conhecê-lo, estive com ele várias vezes, um filósofo de grande importância, que tem várias obras publicadas, foi reitor da Universidade de La Plata, e um dos seus livros, provavelmente o melhor deles, chamado Fundamentos Metafísicos da Ordem Moral, livro pelo qual, por esses dias, procurava meu estimado amigo Dr. Daniel Serpentino, sem êxito, não achou. Mas é um livro que vale realmente a pena ler. Nessa obra, Fundamentos Metafísicos da Ordem Moral, Deleuze diz que faz uma indagação, que eu vou repetir aqui. Diz ele o seguinte, eu traduzi para o português isto. Qual é a norma objetiva que, independentemente da apreensão subjetiva da inteligência, ou seja, ela existe fora da inteligência, constitui imediatamente, ou seja, diz-nos imediatamente,
o que é bom, o que é mal ou o que é indiferente quanto a uma determinada situação. E o próprio Derice, depois de passar em revista uma série de opiniões doutrinárias, apresenta uma resposta. Diz ele o seguinte, também traduzir para o português mais ou menos livremente. A norma formalmente constitutiva da moralidade vinca-se na ordenação final, o último fim do homem e das coisas. Olha que coisa interessante isso. Os objetos serão bons ou maus, segundo sejam apetecidos, ou seja, desejados, almejados, em conformidade ou desconformidade com o seu fim, e sobretudo com o seu último fim. Seu fim de quem? Do homem. Ou seja, a moralidade, na verdade, está referida ao nosso fim. É moral aquilo que nos conduz a realizar o nosso fim. E é imoral aquilo que nos afasta do fim. Então, mais ou menos, podemos ver isso. Às vezes nós nos comportamos, às vezes, como crianças, né? Crianças mimadas que querem porque querem alguma coisa, e independentemente de verificar se isso nos levará a atingir o fim desejado. E os pais de família, as mães, sobretudo, costumam atuar muito bem nisso. Não, isso aqui não vai dar certo, eu não deixo fazer e pronto. Então, é mais ou menos isso que ocorre conosco. Queremos porque queremos alguma coisa, mas essa coisa só poderá ser adequada, ser boa, se ela levar ao cumprimento da nossa finalidade, dos nossos fins. Ora, o homem não pode atingir seu último fim se não conseguir uma plena realização de sua natureza. Por quê? Porque todas as coisas, pode dizer-se que se consumam, realizam-se na medida em que tem aquilo que se chama de entelequia. Que é a entelequia? O cumprimento, a satisfação, a plenitude dos seus fins, da sua própria natureza. Por quê? Porque o fim está impresso na natureza de cada coisa. Cada coisa tem o seu fim, sua finalidade impressa nela própria. E nós sabemos que, sendo a natureza humana racional, esse é o ponto diferencial da natureza humana, o que nos separa dos brutos é exatamente a racionalidade. É a racionalidade, ou seja, a plenitude da racionalidade é aquilo que humanamente, ou seja, terrenamente, cumprirá, satisfará a nossa natureza. Portanto, nós só nos realizamos na medida em que nós tornarmos plena a nossa natureza racional. O que nos afasta da racionalidade nos afasta também do nosso fim. Portanto, é um mal de natureza ética. É claro que nós teríamos aqui que considerar um ponto que vou só deixar indicado, a circunstância de que o homem não é só, no meu modo de ver, de acordo com a doutrina autenticamente cristã, não é só voltado a um fim natural. Então, teremos aqui um espaço aberto para acrescentar a circunstância de que a dignidade humana está em que o homem é imago Dei, ou seja, uma imagem de Deus, e está chamado para algo que vai além da sua natureza, algo que é a sua sobrenatureza, além da sua natureza, que é a visão beatífica, ou seja, a visão de Deus. Mas isso é história que não interfere diretamente com nossas considerações aqui. Muito bem. Dessa maneira, nós temos a indicação de que a natureza humana exprime a norma moral pela racionalidade. Não como sua norma estritamente constitutiva, ou seja, não é o homem que constitui, não é a natureza humana que constitui a norma moral. Não. A norma moral é intimada à natureza humana. Por isso nós podemos dizer que a norma moral está inscrita, essa é uma passagem conhecida, né? Está inscrita no coração dos homens. As normas morais estão inscritas nos corações humanos. Então, inscritas in cordibus, ou seja, nos corações. Como forma de dizer que elas estão intimadas, ou seja, a natureza humana é uma fonte manifestativa da lei natural, da lei moral também. Pois. Pode já entender-se, por esse motivo, que o primeiro princípio da razão prática,
vou voltar depois a explicar um pouquinho sobre isso, ou da moralidade, consiste em agir o bem e evitar o mal. Agir o bem e evitar o mal significa exatamente cumprir a nossa natureza. Nós estamos voltados a agir o bem e evitar o mal porque isso satisfaz a nossa racionalidade. A expressão clássica é essa: bonum faciendum, malum vitandum. Porque o bem leva a realizar a natureza do homem e o mal a molestá-la, como está dito aqui, a estorvá-la, a impedir-lhe a consecução do fim que está impresso nessa natureza. Eu falo aqui em princípio da razão prática. Isso é uma breve indicação do que se trata. A inteligência humana, ou seja, é uma das faculdades superiores do homem. O homem possui 3 faculdades superiores: a inteligência, a vontade, que são racionais, e a sensibilidade. A inteligência ou entendimento, é a faculdade cognoscitiva, a faculdade com que se conhece, ou por meio da qual se conhece. A vontade é um apetite racional, mas não é cognoscitiva. A vontade não conhece, a vontade apetece, deseja, inclina-se. Inclina-se a quê? Inclina-se à verdade que lhe é indicada pela inteligência. E inclina-se a essa verdade ao modo de um bem. Ou seja, a vontade conhece, recebe, melhor dizendo, a indicação da inteligência daquilo que é verdadeiro, daquilo que é verdade, e tende a isto ao modo de bem. Por isso que fala em bonum faciendo. Fazer o bem, na verdade, é cumprir a verdade que está indicada pela inteligência. Mas a inteligência, esse é o ponto que eu queria distinguir, primeiramente, distingue-se da razão, distingue-se, e além disso, a razão depois se biparte. A inteligência distingue-se da razão, embora seja uma só faculdade intelectual, há um só entendimento, um homem, mas com dupla função. A função propriamente intelectual e a função racional ou discursiva. Pela função propriamente intelectual, o homem apreende e julga. Isso quer dizer, concebe ideias, são ideias, por exemplo, ideias, homem, óculos, celular, aula, ou seja, não se afirma nada, não se junta nenhum conceito a esta primeira ideia captada. E por isso é que se diz, é uma expressão clássica no sentido de que as ideias, ou essa primeira função intelectual, que é a simples apreensão do objeto do conhecimento, é não apofântica. O que quer dizer não apofântica? Significa que ela não é suscetível de ser verdadeira ou falsa, é simplesmente uma ideia. E a segunda função, que também é própria da inteligência, stricto sensu, é a função de julgar, que é própria no que diz respeito aos juízos ou proposições, em que se conjugam ou se dispõem dois ou mais termos. Então, por exemplo, se eu digo Sócrates é homem, aí eu tenho um juízo. Se eu digo apenas Sócrates, eu tenho uma ideia. Se eu digo apenas homem, eu tenho uma ideia. Quando eu junto ou afasto essas ideias, Sócrates é homem, ou efetivamente Sócrates não é homem, eu tenho um juízo. Estamos no âmbito apenas do que se chama propriamente de inteligência. Mas em seguida, nós temos a razão. A razão já é discursiva. Isso quer dizer que a razão de verdades conhecidas passa a verdades não conhecidas. Por isso que se fala em um discurso. Discorre. Propriamente a razão, se quisermos dizer, é silogística. Forma silogismos. Conhece por meio de silogismos. Chega a consequentes ou consequências por meio do desenvolvimento de ideias mediante um termo que é chamado de termo médio, pelo qual se faz uma ponte entre as premissas indicadas e a conclusão. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso é um discurso. Isso é próprio da razão. Mas a razão, volto a dizer, razão e inteligência se distinguem apenas quanto às funções, porque
Trata-se exclusivamente de uma só faculdade. A razão, por sua vez, se distingue em duas funções. Uma função é a função especulativa e a outra função é a função prática. A função especulativa, nós falamos aí de razão especulativa ou razão teórica, é a própria da captação de verdades que não dependem da atuação humana. Então, isso é próprio, por exemplo, da metafísica, da física natural, da matemática. São verdades prontas. O homem, para conhecer essas verdades, se utiliza da razão especulativa, uma vez que ele especula. Ou seja, essa palavra especulativa, como provavelmente se anotar, é muito próxima da palavra espelho. E vem, de fato, do grego, do latim speculum. Speculum, que significa espelho, espelhar. Verbo speculum. Ou do grego theorein, por isso se fala em razão teórica, ou seja, razão que vê. Theorein em grego é ver. Teoria é visão. Basta ver, portanto. Um astrônomo conhece a astronomia meramente vendo, não cria nada. Diversamente, existe uma razão prática. E esta razão prática é aquela pela qual o homem atua para produzir a verdade, seja por meio da ação, propriamente dita, seja por meio da produção. Isso quer dizer, há uma praxis moral, que diz respeito à ação, e uma praxis que se diz técnica ou poiética, do grego poiesis, que é de produção alguma coisa. O óptico que fez estes óculos aqui exercita a praxis técnica ou poiética, ao passo que as decisões jurídicas, seja de um juiz, seja de um registrador, seja de um notário, são imanentes, são próprias da ação, e depois são decisões que dizem respeito à razão prática moral. Então nós temos razão teórica, em que o homem não produz a verdade, razões práticas, pela qual é um instrumento para que o homem produza ele as verdades mediante ações ou produções, e desse modo temos que distinguir apenas, já para encerrar a nossa exposição de hoje, entre os princípios que dizem respeito à razão prática e princípios que dizem respeito à razão teórica. Por que razão? Nós temos que chegar às verdades por meio de discursos. É assim que o homem pensa, o homem discorre. É preciso que ele apoie esse discurso em um determinado pilar que não exige demonstração. Porque se cada um dos passos que o homem for dando depender de demonstração de um anterior de maneira infinita, ele não poderá nunca discorrer, porque sempre terá que provar um passo anterior. Então, chega um momento em que o saber tem que se fixar em um pilar indemonstrável. Esses são chamados primeiros princípios. Existem primeiros princípios da razão especulativa e primeiros princípios da razão prática. Os primeiros princípios da razão especulativa, ou seja, próprios, pois, do discurso teórico ou especulativo, são os conhecidos princípios da contradição, da identidade, do terceiro excluído, da razão suficiente. São princípios teóricos ou princípios da razão teórica. E são captados intuitivamente por um hábito intelectual que também tem o nome de inteligência, inteligência dos primeiros princípios. Chama-se isso de intellectus principiorum, inteligência dos primeiros princípios. Isso diz respeito à razão discursiva. A razão prática, por sua vez, também tem que ter algum princípio para fortalecer-se. É preciso ter um baldrame para que o discurso prático possa erguer-se. Não é possível construir todo o discurso prático tendo que provar a cada passo uma coisa anterior para justificá-lo. Em determinado momento chega a algo que é indemonstrável. Os princípios são indemonstráveis. E aí, então, nós temos
princípio da razão prática, que é também chamado de primeiro princípio da razão prática, o princípio sinderético. Por que sinderético? Porque vem de uma virtude intelectual, que na verdade é uma extensão daquela virtude que eu já mencionei aqui, do intellectus principiorum, que se chama virtude da sindérese, ou hábito da sindérese, em português. Sindérese, em latim, sindéresis. A sindérese é um hábito intelectual, portanto, uma virtude intelectual, que leva à captação intuitiva de um princípio. O princípio é agir o bem, fazer o mal. Esse é o primeiro princípio da razão prática. O princípio sinderético é o princípio da sindérese. Todo o discurso prático, e o discurso notarial também, tem como primeira premissa obrigatória exatamente essa. Nenhum discurso prático humano tem outra premissa inicial que não seja essa. Agir o bem, evitar o mal. Bonus facendum, malum vitandum. E a partir daí se constrói todo o discurso. Aí temos desdobramento das premissas, vamos lá, premissas de natureza superior ou inferior, etc., não importa, mas sempre esse é o primeiro princípio. Esse primeiro princípio é intuitivo, é universal. Todos temos. Essa captação, portanto, todos nós temos. As pessoas me perguntarão, mas por que há tanto mal no mundo, apesar da captação desse princípio? Porque, aí entra o problema, saber o que é o bem, já exige experiência. Esse princípio, nada há no intelecto, a não ser o próprio intelecto, que não tenha passado primeiro pelos órgãos dos sentidos externos. E, portanto, até a captação do bem exige experiência. De conseguinte, é possível que falhe, muitas vezes, a ideia, apesar de nós termos esse a primeira premissa, agir o bem, evitar o mal, bonum facendum, malum vitandum, que a partir daí haja uma distorção no discurso. Por exemplo, eu julgo que é um bem ter um automóvel último tipo, como eu não tenho dinheiro, eu acho um bem tê-lo de todo modo e inverto a ordem e furto. Os senhores dirão, bom, ele sabe que está fazendo mal, sim, mas ele faz esse mal sob o modo de bem, sob o modo bonum, sob o modo de um bem. Boni, sob o modo boni. Por que razão? Porque entende que será um bem obter esse automóvel de todo modo, e ainda que quebrando a hierarquia da conduta que deve. É um bem ter um automóvel, não há dúvida, mas tê-lo de maneira lícita, não é? Então ele desvia-se em razão de uma quebra da hierarquia dos bens. Pois bem, assim se passa também com as sociedades. Esse é um ponto que nós temos que considerar. De um modo geral, a apreensão deste primeiro princípio, sendo intuitivo e universal, dá lugar a conclusões imediatas que praticamente não falham. Ou seja, não matar o semelhante voluntariamente, não furtar, não prestar falso testemunho. Em breve os senhores descobrem que isso corresponde exatamente ao decálogo. Normalmente, as sociedades não vulneram como um todo esse conjunto de preceitos imediatamente inferidos, já não são intuitivos, imediatamente inferidos do primeiro princípio sinderético, fazer o bem e evitar o mal. Normalmente, a sociedade às vezes se obscurece em alguns setores, em outros não. Mas, de um modo geral, esses preceitos são captados como tal. Nem sempre o homem age bem. Isso é outra história. Tem que nos deter aqui a características psicológicas que não vale a pena mencionar. Mas a sociedade como um todo, de um modo geral, comporta-se sabendo destes preceitos. E quando falham esses preceitos, vão ver que muito frequentemente falham a conta de que se toma mal a ideia do bem. Outro dia eu mencionava
a um grupo de importantes discípulos a circunstância, por exemplo, de que no México se sacrificavam seres humanos aos deuses, porque se julgava isso um bem. Vejam que agiam sob a forma de bem, distorcidamente. Isso às vezes pode ocorrer, porque já o conhecimento desses preceitos, imediatamente inferidos do princípio sinderético, não são infalíveis. Às vezes falham. E às vezes a sociedade como um todo, em um momento de grande decadência, faz com que esses preceitos estejam muito arranhados. Ao largo da história nós tivemos vários episódios de falências muito graves. Não quer dizer que falências... Isso é importante considerar. Ao longo de toda a história da humanidade, nós vamos vendo isso, né? Quer dizer, o pecado convivendo com os atos bons. Mas há determinados períodos da história que são marcados por uma circunstância um pouco diversa. Se nós pegarmos, por exemplo, compararmos a Baixa Idade Média com os tempos atuais, os senhores dirão, bom, na Baixa Idade Média havia alguns pecados também muito graves. Já havia sim, como sempre na história. A diferença entre a civilização da Baixa Idade Média e a atual é que os pecados eram tidos como pecados. Os pecadores reconheciam que pecavam. Reconheciam, isso é um erro. Eu estou fazendo porque eu não consigo me livrar do vício tal ou qual, por exemplo. Mas sei que está errado. Os nossos tempos atuais, as coisas mudam, porque designam, chamam de mal ao bem e chamam de bem ao mal. Ou seja, isso então é mais grave. Bom, em todo caso aqui temos infalibilidade do conhecimento do primeiro princípio sinderético, que nunca falta. Mas a partir daí, a possibilidade de que se haja deficiência na captação dos preceitos imediatos inferidos do primeiro princípio sinderético. Não é o normal das coisas, mas pode ocorrer. Pode ocorrer. E aliás, é uma das razões pelas quais, muito provavelmente, isso é uma interpretação, houve a intimação do decálogo a Moisés, porque a sociedade judaica da altura parecia perder em grande medida o conhecimento da lei natural. Muito bem. Avançando um pouco, nós vamos ter outros preceitos que vão descendendo, e cada vez que eles descendem, eles vão se afastando mais do primeiro princípio. Então nós temos o princípio: agir o bem, evitar o mal. Ótimo, todo mundo faz isso. Vamos, o que é o bem e o que é o mal? Aí nós começamos a ver. Num primeiro momento, sabemos, tirar a vida de um semelhante não, voluntariamente não é um bem. Mas nós temos uma terceira, ou seja, vamos um pouquinho adiante, temos preceitos terciários. Já estão mais longe do primeiro princípio. Quanto mais longe daquele princípio sinderético, mais difícil é o julgamento. Então vamos vendo, as coisas vão sendo mais dificultosas. E eu tenho como exemplo muito interessante 2 casos, ou seja, o duelo. É ou não imoral? A tourada é ou não imoral? Isso é discutível. É muito discutível. Então isso vai tornando, para isso que nós precisamos muitas vezes ter estudos dedicados da filosofia moral, filosofia e da teologia moral. Quem conhece a imensa obra, por exemplo, de um grande moralista, provavelmente estará entre os maiores moralistas do mundo, mas se é que não é o maior moralista que já apareceu em toda a história do mundo, italiano, também era jurista. Além de grande moralista, era jurista. Alfonso Maria de Ligório, Santo Alfonso Maria de Ligório. Tem um largo tratado. Então, tinha uma dificuldade de examinar caso a caso, verificar bem as circunstâncias, ou seja, nas situações concretas, vai se tornando muito difícil. Por isso, o que nós pretendemos aqui nas próximas aulas é limitar um pouco este campo. Ou seja, não vamos transformar isso aqui em um curso de ética particularizado, até porque eu não seria a pessoa preparada para, da escassez manifesta dos meus conhecimentos, para tocar nesse assunto. Mas vamos tentar avançar um pouco, ou seja, pelo menos chegar a determinados preceitos que sejam consolidados
consolidados na cultura clássica. Algo realmente consolidado, deixando as situações extremas, as situações mais delicadas para um exame oportuno por quem desejar maiores estudos. Eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que me dão atenção aqui nessas nossas reuniões. Não tem ideia como eu me contento em fazer esses encontros aqui. Eu estou até acostumado a ficar olhando para mim próprio aqui, não é uma coisa fácil. Eu evito o mais possível o espelho, imagine ficar tendo que olhar para mim próprio aqui. Mas não importa. Eu estou muito contente em poder trazer aos senhores algumas ideias, na esperança de que a gente consiga avançar. O conhecimento humano, seja particular, privado, seja da civilização como um todo, ele está sujeito a uma regra muito curiosa que foi estudada por um grande antropólogo da antropologia cultural relativamente contemporâneo, chamado Wilhelm Schmidt. Fez uma obra magnífica. E ele fala isso do chamado ritmo sinuoso da cultura, seja da cultura pessoal, seja da cultura geral. Nós não imaginemos que o nosso conhecimento, ou o conhecimento da sociedade como um todo, seja sempre retilíneo, que haja um progresso indefinido. Não. Nós estamos sujeitos a sinuosidades. Claro que no somatório desse conhecimento, ao final nós percebemos que vamos num ponto mais elevado, mas frequentemente nós voltamos, temos quedas. Às vezes, vejo trabalhos antigos meus, acho que emburreço. Às vezes emburreci em determinadas coisas. E assim, a sociedade também como um todo, às vezes emburrece em algumas coisas, mas vamos prosseguindo. E eu acho que isso é importante para todos nós. Ou seja, ter paciência e verificar que o nosso crescimento cultural se faz desse modo, de maneira espiral. Temos que voltar, buscar, voltar a estudar. A semana que vem, fui convidado a ministrar umas aulas lá no valioso estado do Paraná, e vou falar sobre princípios registrais. E eu dizia hoje, vindo para cá, falei para minha mulher isso, disse: olha, a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento é estudar as próprias coisas que eu escrevi, porque na altura eu estudei o que podia, escrevi, e agora eu tenho ali o meu próprio estudo para me iluminar um pouco, porque nós esquecemos, não é? Essa é a história, emburrecemos em algumas coisas, mas vamos avançando. Também estarei na semana que vem, se Deus quiser, no Paraná, para falar sobre conciliação e mediação. A doutora Mônica Dallavecker fez aqui uma gentileza imensa, porque permitiu que a aula seja levada ao ar aqui pela nossa página do Pensando. Isso me deixou muito satisfeito, porque nós vamos então ter a possibilidade de atingir um grupo maior. Mas é preciso, aqui já vou esclarecer isso para que não haja enganos. Não imaginem que eu vá tratar da mediação e da conciliação notariais à luz do provimento do CNJ ou à luz do direito positivo. Não. O que eu pretendo é tratar da mediação e da conciliação como atributos naturais do notário. Eu quero mostrar que o notário sempre teve essas funções. Nunca dependeu, na verdade, de uma legislação positiva que viesse dizer a ele que ele pudesse fazer uma conciliação e mediação, porque eu sequer consigo entender um notário latino que não seja um mediador e um conciliador por natureza. Portanto, aqueles que acham que eu deveria examinar um provimento do CNJ, não percam tempo aqui com a aula, porque eu não vou tratar desse assunto. Eu pretendo tratar das características gerais desta grande coisa que se chama magistratura da concórdia.
mostrar que o notário é esse magistrado da paz jurídica. E pois, aqueles que quiserem ouvir isto, estão chamados a esta consideração. Eu estou fazendo essa observação porque outro dia, só para encerrar aqui a aula, outro dia eu recebi um meme de um grande amigo, eu não vou dizer o nome porque alguns dos senhores o conhecem, um grande amigo. Não sei se ele quis me mandar um recado ou não. Era um meme em que havia uma pessoa tendo um infarto e o doutor que estava ao lado falava tudo em latim. E no final a pessoa morre e ele diz, mortus est. Queria dizer que não adiantava para nada essa análise teórica e tudo. Eu não sei se esse grande amigo quis dirigir isso a mim para uma certa crítica quanto ao aspecto teórico. Eu não me deixo contaminar por essa embora generosa, crítica e tudo mais, em termos de mudar aquilo que eu penso a respeito de fazer teoria. Eu não sou um notário e não sou um registrador. Não cabe a mim a parte prática. Isso é próprio dos notários e dos registradores. Eles sabem mais do que eu e sabem o que fazer. Se me dessem um cartório de notas ou um cartório de registro para tocar, eu levaria 3 ou 4 anos para começar a entender o que fazer. Então, o meu papel, na medida em que eu tenho audiência, é fazer teoria. E fazê-la da maneira como eu sei fazer. Com defeitos, com eventuais virtudes. Estas, se houver, são dons gratuitos de Deus, eu não tenho nenhum mérito nisso. Mas, enfim, essa é a minha dedicação. E eu não penso que a teoria seja desprezível. Nós temos que nos preparar para tempos futuros, para problemas futuros. E temos que nos valer da teoria, se é que nós queremos que os registros e as notas dos registros, sejam as entidades que são, sejam as entidades importantes que são. Se não contrário, nós vamos nos entregar exatamente ao positivismo do dia. E vem uma lei qualquer e vai nos transformando. De maneira que eu então faço o convite àqueles que queiram assistir essa aula, que se congreguem aqui. Eu agradeço publicamente a doutora Mônica a generosidade com que ela se comportou, mas já chama a atenção, não vou falar sobre provimento tal, sobre artigo qual, não, eu vou falar sobre a teoria da mediação e da conciliação notariais. É isso que eu vou fazer. Muito bem, meus amigos, eu agradeço, peço desculpas, não sei como foi a transmissão, porque quero dizer-lhes aqui, vou mostrar aqui, vou virar um pouco, está vendo?